alunos do oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Essa é a nossa aula de número 74. Então hoje a gente vai iniciar estudando aí, aprofundar, um pouquinho nosso conhecimento sobre ângulos. Então nosso objetivo vai ser retomar o conceito de ângulos adjacentes, compreender o conceito de bissetriz de um ângulo, reconhecer, representar e relacionar ângulos complementares e ângulos suplementares. Então, os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis, borracha, régua e transferidor. Para quem não lembra, transferidor é esta ferramenta aqui, que vocês têm aí disponível geralmente nesse modelo aqui, nesse de meia volta ou aquele de uma volta, que é um círculozinho. O de vocês geralmente é de acrílico menorzinho, Então, é essa ferramenta que vocês vão utilizar na aula de hoje também, ok? Então, nós vamos retomar aí alguns conceitos de ângulos que nós já aprendemos e vamos aplicar aí outros conceitos que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá certo? Então, o primeiro deles, é ângulos adjacentes. Então, nós vamos relembrar, que dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum são denominados ângulos consecutivos ou ângulos adjacentes, certo? Então, aqui, quando eu trabalho com dois ângulos que têm, olha só, a mesma origem e eles possuem um lado em comum. Então, na figura ao lado ali, AOB e BOC são consecutivos, Eles têm em comum apenas o lado OB, E não tem pontos internos comuns, ok? Então, estes dois ângulos aqui são dois ângulos consecutivos, como se um fosse após o outro, mais ou menos isso, Então, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum são chamados ângulos adjacentes, certo? Então, o nosso exemplo ali, o AOB e o BOC são ângulos adjacentes, tá certo? Então, vão ser dois ângulos que possuem a mesma origem, um lado em comum, E não possuem pontos em comum, certo? O prof vai até fazer aqui um desenho, olha só. Então, o ângulo aqui, por exemplo, tem esse ângulo aqui, Digamos que aqui nós temos um outro ângulo aqui, certo? Eles têm a mesma origem aqui, Mas um deles é esse espaço aqui e o outro seria esse espaço aqui, ó. Eles não têm pontos em comum, porque aqui não cruza com nenhum ponto desse espaço aqui, certo? Então, esses são chamados de ângulos adjacentes, ok? Agora, quando a gente trabalha com a bissetriz de um ângulo, a gente vai ter ângulos adjacentes, mas eles têm uma coisa importante que precisa ser seguida. Olha só, seja o ângulo AOB da figura, que mede 50 graus, A partir do vértice O, traçamos OP, que divide a OB em dois ângulos adjacentes de mesma medida. Então, a OP, a gente dá o nome de bissetriz de OB. Olha só. Então, a gente tem esse ângulo aqui, AOB, e ele tem 50 graus. Certo? Aqui eu vou ter, então, essa semirreta aqui, OP, e essa semirreta vai dividir o meu ângulo exatamente no meio. Então, essa divisão exatamente no meio é que a gente tem a bissetriz. A bissetriz vai ser a semirreta que vai dividir o nosso ângulo exatamente na metade, ok? Então, observe. Eu tenho o ângulo AOP com 25 graus e o ângulo POB com 25 graus também, certo? Então, a bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes, ou seja, dois ângulos iguais, ok? Então, essa é importante. A bissetriz ela vai dividir como se dividisse o seu ângulo ao meio, certo? Agora, a gente também vai ter a definição de dois ângulos complementares. O que seriam dois ângulos complementares, Dois ângulos adjacentes são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, sempre que eu estiver trabalhando com dois ângulos adjacentes, que nós vimos no começo dessa aula, dois ângulos ali que são consecutivos e não possuem pontos em comum, quando eu estiver trabalhando com esse tipo de ângulo, e que a soma desses dois ângulos vai fechar 90 graus, a gente chama eles de ângulos complementares. Olha só. Na figura a seguir, AOB e BOC são adjacentes e complementares. Cada ângulo é chamado
de complemento do outro. Assim, se a medida de A ou B for igual a x, a medida do seu complemento, então, vai ser 90 menos x, certo? Então, a soma desses dois ângulos vai fechar 90 graus. Sempre, porque eles são complementares, certo? Então, dois ângulos complementares, eles são dois ângulos adjacentes em que a soma dos dois fecha 90 graus, ok? Agora, dois ângulos suplementares vai ser dois ângulos adjacentes, são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, aqui a gente vai ter, né, na figura a seguir, AOB e BOC são ângulos adjacentes e suplementares e cada ângulo é chamado de suplemento do outro. Dessa forma, se a medida de AOB for igual a x, a medida do seu suplemento vai ser 180 menos x. Então, aqui a gente tem a mesma ideia do ângulo complementar, só que a diferença é que aqui a soma desses dois ângulos adjacentes precisa ser 180, certo? Então, são definições muito importantes. A gente vai fazer agora alguns exemplos para a gente aplicar isso que a gente estudou, tá certo? Exemplo de número 1, então. Sabendo que o ângulo EAG é reto, o valor do ângulo X é... Então, aqui a gente tem as opções, né? E observamos esse ângulo aqui. Ele disse que esse ângulo é reto, ele nos informou. Porque aqui a gente não tinha ali, né, o símbolo que indica que ele é um ângulo de 90 graus. Então, a gente não pode assumir que ele é de 90 graus, tá? Quando você tiver um desenho e ele não te disser que ele é de 90 graus, ou seja, não estiver escrito que ele é de 90 graus e não tiver a representação simbólica, que é essa daqui, né? Não esqueçam, a representação simbólica de um ângulo de 90 graus é essa. Se não tiver essa representação, você não pode assumir que ele tem 90 graus, mesmo que no desenho pareça que ele tem 90 graus. Porque fica difícil a gente visualizar, às vezes a gente erra, pode ser que seja 91 graus. Então, ele precisa te dizer, tá, gente? A questão precisa falar que ele tem 90 graus. No caso aqui, ele disse que esse ângulo é reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, ok? Então, se ele é um ângulo reto, significa que esses dois ângulos aqui são complementares. A soma dos dois precisa dar 90, e é justamente isso que nós vamos calcular, certo? Como os ângulos são complementares, a soma deles é 90 graus, então a gente vai ter 3x mais 24 graus, no caso, né? Mais 4x menos 18 igual a 90, certo? Eu vou ter, então, 3 mais 4x fica 7x, e aí eu tenho 90, esse 24 positivo passa para cá negativo, e esse menos 18 passa para cá mais 18. Isso vai me resultar, então, em 7x igual a 84, eu fico com x igual a 84 divididos por 7, e a resposta vai me dar, então, 12 graus, certo? Então, a resposta aqui da nossa pergunta vai ser 12 graus aqui, certo? A letra A, né? Nós tínhamos as outras alternativas, mas a nossa resposta é letra A, 12 graus, ok? Bem facinho de resolver, né? Equações aqui sendo aplicadas bem tranquilamente. Segundo exemplo, então, sabendo que os ângulos são suplementares e analisando a imagem a seguir, o valor de x é igual a... Novamente, temos aqui várias opções, né? E nós temos ângulos suplementares. A gente sabe que se eles são suplementares, significa que a soma deles é 180 graus. E é justamente isso que a gente vai utilizar para resolver. 9x mais 8 mais 4x mais 3 é igual a 180. Então, eu tenho 15x igual a 180, menos 3, menos 8, né? Esse 8 passou para cá, menos, e o 3 passou para cá, menos. 9 mais 4 dá 15x, certo? Dá 13x, né? Isso. 13x igual a 169, né? X, então, é igual a 169 divididos por 13. X, então, é igual a 13 graus, certo? Então, novamente, a gente volta lá. A nossa resposta, então, vai ser a letra D, que é 13 graus, certo? Um cuidado muito importante que vocês precisam ter, gente. Observem qual é a pergunta que está sendo feita, né? Nesse caso aqui, no anterior, ele estava perguntando o valor de x. Então, você calculou, encontrou o valor de x, ok, deu 13 graus.
Ele poderia também perguntar qual é o valor de cada ângulo. Então, vamos fazer como exemplo esse daqui. Se ele perguntasse qual é o valor de cada ângulo. Se cada ângulo é 13, perdão, se x vale 13, eu teria que fazer 9x mais 8, né? E no lugar do x eu precisaria substituir esse 13, certo? Então, eu faria 9, deixa eu pegar outra cor aqui, 9 vezes 13 mais 8, e eu encontraria o valor de um dos ângulos. 9 vezes 13, vamos lá, 9 vezes 13, 3 vezes 9, 27, vai o 2, 9 vezes 1, 9, 9 mais 2, 11. Então, 117 mais 8, 117 mais 8 vai dar 125, né? 8 mais 5, 15, vai 1, 125. Então, este grau ali, este ângulo, o verdinho, seria 125 graus. E aí a gente poderia calcular o outro ângulo também, né? Por exemplo, se essa fosse a pergunta. Então, o verde deu 125, agora a gente tem duas opções. Vocês podem fazer 180 menos 125 para encontrar o ângulo laranja, ou a gente pode fazer a continha também. 4 vezes 13 mais 3. Então, 13 vezes 4, eu vou ter 4 vezes 3, 12, vai 1, 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 52 mais 3 vai me dar 55. 55 mais 125 vai me fechar 180, certo? Então, a gente resolveu corretamente, ó, 55 aqui. Encontramos os dois ângulos, poderia ser essa a pergunta, tá? Então, vocês têm que cuidar para ver qual é a pergunta que está sendo feita. Se fosse, sabendo que os ângulos são suplementares e analisando a imagem a seguir, qual é o valor de cada ângulo? Aí vocês teriam que finalizar a conta que nem a gente fez aqui no quadro, certo? Como aqui era mais simples, era só o valor de x, você já encontrou a resposta antes, ok? Então, cuidado com o que a pergunta do exercício está te pedindo. Façam com atenção todos os exercícios que vocês tiverem aí à disposição, tá certo? Não esqueçam de revisar o conteúdo que vocês têm disponível e de fazer os exercícios propostos. Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.